Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar. Não vou falar apenas do dia de hoje, dia 27, mas também desde o dia 22. Então, vou fazer um resumo aí de como que foram os movimentos dos últimos dias e também falar do estudo semanal. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Diz os avisos, bora lá pro gráfico, vamos falar primeiro em relação ao dólar, depois índice, Bitcoin, Nasdaq, S&P, Dow Jones, enfim, algumas ações, muita coisa pra gente falar. E macroeconomia também, né? Então, começando pelo dólar, começando em relação ao renko, nesse dia, quarta-feira, esse dólar me estressou, mas o gatilho nem foi pelo renko, foi pelo gráfico de candles, estopou por poucos pontos. E depois perdeu as pregas aí, foi caindo e caindo e caindo. Mas em relação à troca de cor, a gente vê aqui que teria andado, né, alguns pontinhos, a compra, a venda também. Começou a ter ruído nessa região, até que o movimento simplesmente aí foi queda. Queda, ruído bobo aqui e voltou a cair, despencou, com ruído bobo aqui no meio do caminho de novo, aqui também, mas, nossa, essa queda foi muito forte. Aqui, se for ver da última troca de cor até esse fundo, 40 pontos. Se for juntar tudo aqui, tirando os ruídos, passou de 80 facilmente, tá? Então, foi uma queda muito, muito forte. Lembrando que a gente não tem backtest de dólar em relação ao back de renko, é só índice. Então, não vejo nada que seja feito a não ser a questão de troca de cor. E aqui, depois de ter caído de uma forma muito esticada, acabou travando nessa região do fundo. Depois, um gráfico de candles eu vou mostrar em relação a esse dia. E aqui o movimento acabou travando, infelizmente. Então, às vezes é até normal disso acontecer depois de uma queda tão forte como aconteceu na quarta-feira. Depois travou, ficou o mercado mais travado. Já aproveitando a falar em relação à quinta, gráfico de renko, e que a gente teve aqui início do dia muito ruim, muito ruído, vários stops aqui, até que foi andando aos pouquinhos, porém ruim ainda. Não foi bonito quinta-feira. Tava semana passada, inclusive ainda hoje, tá trabalhando muito assim. O dia que o índice tá bom, o dólar tá ruim. O dia que o dólar tá bom, o índice tá ruim. Pelo menos desde semana passada está assim. Inclusive hoje foi assim. O dólar estava ruim, o índice foi melhor de se analisar. Semana passada, cada dia então estava sendo ruim. Então é que a gente tem um cenário que, infelizmente, o dólar começou bem ruim no início do dia. Olhando também no geral, depois aqui na parte de 10 horas, 11 horas da manhã, não tava legal, tá? Não tava andando, travado no geral, até que aí acabou fazendo esse movimento aqui de queda. Mas seria só esse também, porque o mercado depois também derivou, movimento aqui muito ruim, com falsos gatilhos, ruídos. E aí no finalzinho do dia que a gente teve um movimento de oscilação, não lembro exatamente o que aconteceu nesse período aqui, porém caiu forte, alguns pontos, 25 pontos, e subiu também. Também subiu os 45 pontos. Talvez depois pelo gráfico de candles eu vou lembrar o que aconteceu. E depois no final do dia já não tinha o que fazer. Então, já no dia seguinte, na sexta foi complicado aqui, tá? Sexta foi complicado não só o índice, mas o dólar também. O índice foi terrível, terrível. Mas início do dia, dólar até chegou a não dar tanto ruído em relação aqui à troca de cor. Andou com poucos pontos, aqui não teria andado, aqui também não, até que essa andou pouco, stop, andou, stop, andou. E aí já era parte da tarde, também teve um movimento muito forte aqui nesses últimos candles de sexta-feira. Já hoje o dólar aqui, eu achei o índice mais fácil de analisar, apesar de não ter sido tão claro ali as operações. Hoje aqui a gente teve ruído, tá? Na abertura, normal segunda-feira ter essa volatilidade. E aí a gente teria, inclusive ainda é volatilidade aqui do primeiro minuto do dia, então melhor esperar um pouco. Começou a andar a partir daqui, eu já teria dado um stop também. Aí essa venda andou alguns pontos, mas reparem que aí já começa a ser um dia mais travado para andar aqui em quantidade de pontos. Andou, mas 35 pontos aqui em quase uma hora. Talvez semana passada, dependendo do dia, já teria sido poucos minutos. E aí teria sido stop, aqui não teria andado nada, teria andado aqui. E aí depois de meio-dia, uma hora da tarde, já não vale a pena ficar estressando em relação a gráfico de renko, troca de cor, tá? E aí, falando em relação aqui à semana passada, eu até cheguei, eu acho, a comentar em relação ao dia 22, mas dia 22 aqui eu cheguei até a falar de um gatilho que tava dando aqui no 2 minutos antecipado, relembrando porque, né, a gente tinha aqui em relação ao macro do dólar, uma possível figura
uma possível figura que ainda, né, está meio que respeitando a troca de polaridade, mas tinha esse canal aqui. Nós tínhamos também junto SLT e aqui um possível triângulo. De qualquer forma, essa região era a região de R$ 6. R$ 6 é um ponto, um preço bola muito importante. E o que aconteceu? Se R$ 6 estivesse forte, já era para ter reagido com topos mais altos. Se a gente for olhar em tempo gráfico maior, não reagiu. Então, os topos estão cada vez mais baixos. E aí estava chegando cada vez mais próximo de R$ 6, os R$ 6 não estava reagindo, indicando fraqueza aqui em relação a esse patamar, indicando rompimento para baixo. Não só por isso, a gente for ver a questão do índice, que tinha cara de subida, o dólar poderia ter um movimento correlacionado, né, em cair. Tinha a questão do sonar também, das opções, de que tinha muito interesse abaixo de R$ 6. E aqui em relação a esse dia, então, se a gente for olhar, R$ 6 estava nessa região aqui, desse fundo, ó, tudo isso aqui. E aí o preço abriu, né? Movimento aqui, um gapzinho normal, fez um pullback agressivo, não vejo vendas aqui nessa região, preciso esperar os critérios do pullback. E aí começa a montar os critérios do pullback, inclusive começa a fazer o último critério, só que ao invés de esperar em relação aos 5 minutos, deu gatilho antecipado pelo 2, tá? Seria nesse caso o 26. O 26 aqui que eu tava pensando, né? Colocando aqui um stop mais alto, porque nós tínhamos a média de 20, os 5 minutos que não tinha descido ainda. E aí o movimento simplesmente não foi, voltou, estopou por bobeira, não foi por candle forte, foi por candle de doji. E acabou voltando tudo. E essa queda, infelizmente, não deu outro gatilho aqui. E aí teve essa barra forte, essa barra foi barra de liquidez, pegando stop aqui, importante. Queda muito forte, dessas duas barras, se for olhar, a gente teve aí quase 50 pontos de queda. Derivou depois, e aí já fica em região de Keltner, por isso, não vejo gatilho nessa região. Ah, é 49 venda. Se fosse mercado norte-americano, tudo bem, mas aqui canal de Keltner é muito forte. E aí o movimento começa a travar, infelizmente, até o final do movimento. Já na quinta-feira, a gente teve um cenário aqui de abertura bem ruim também, gráfico de candles. A gente teve uma subida com muita sombra. Aqui as médias tentando criar uma tendência, porém 200 descendo com força. Então ela poderia aqui acabar segurando. Não conseguiu dar sequência, infelizmente. E aí nós tínhamos aqui que marcar esse canal aqui, que poderia ser uma bandeira de baixa. Então nós temos esse canal de alta, essa região. As médias aqui, infelizmente, sem tendência. Acabou confirmando no mesmo dia também que não tinha tendência ainda nessa região, então não vejo nada a ser feito aqui. Muito ruim. Ah, 36 gatilho. Poxa, 36 depois de um gráfico parado é fácil. Na hora, não tava. Nós tínhamos aqui retração desse movimento. Deixa eu marcar de novo. Cadê? Oxi. Será que foi pro indicador aqui? Foi parar na aba do indicador. Mas se eu for marcar aqui retração do movimento, nós tínhamos o 61 de retração na minha cara, tinha ajuste aqui embaixo. Então não estava fácil de analisar aqui um possível movimento de baixa. Acabou indo, pullback longe de média, então não consigo vender já nesse ponto. Acabou chegando aqui nessa região de 0,5% de baixa, renovou o fundo do dia anterior, só que teve dificuldade para cair. E aí, nesse ponto aqui, eu estava até comentando que esse 51, ele pode causar duas interpretações aqui possíveis. Se a pessoa enxerga que aqui é um pullback agressivo, porque foi rápido na média 20, é o que eu acho, seria inviável, tá? Fazer operação já em relação a esse candle. Teria que esperar os critérios em relação ao pullback agressivo. Se a pessoa enxergar que isso aqui é um pullback lateral, pullback de lado, seria gatilho junto com o PC, né? PC da média 20. Então seria possível gatilho. Então duas interpretações possíveis. Eu já não gosto desse tipo de movimento. Aqui poderia também entender que tentou renovar fundo, não conseguiu, falhou, esse fundo começa a talvez ficar forte. Mas depende da interpretação, então, em relação a esse movimento aqui. E aí, eu não ficaria confortável. Teria cravado 1 para 1, próximo alvo importante aqui embaixo. Teria cravado 2 para 1 também, e aí a gente já viu a situação de deriva já nessa região. E aí começa a ficar inviável os outros gatilhos aqui. Começa um cenário de fundos cada vez mais próximos, indicando fraqueza aqui da tendência. E aí acaba criando um movimento aqui de impulsão da deriva. Então, ao invés de fazer um padrão de reversão, acabou fazendo um padrão de exaustão. Exaustão da deriva
travado aqui, chegou bem próximo de primeiro canal de Keltner. Se a gente for ver, né, olhando pelo macro, acionou um pivô de baixa. Se pegar desse topo com esse fundo e jogar para baixo, nós temos aqui o primeiro alvo cravado. É 1% de baixa também. Só que se eu pensar em reversão aqui, poxa, reversão nesse PFR tá na cara da média de 9, então não tem risco retorno. Faz um pullback, esse pullback nem teria sido acionado. O movimento está esticado, voltou, cruzou as médias, infelizmente sem setup da 50, sem setup da 80. Subiu de forma esticada até chegar bem próximo da VWAP. Fez aqui um pullback, infelizmente pensar aqui em compras nessa região. Se eu for pensar em compra aqui, colocar stop nesse fundo, nós perdemos o risco retorno para a média de 200 que está em tendência, tá? Ficaria complicado e temos que considerar a retração do movimento, que está bem na cara do 61. E aí o movimento acaba não conseguindo ir, trava na trap zone da 20 com 200, já é 5 horas, 6 horas e termina o dia. Já no dia 24, sexta foi bem complicada aqui início do dia também. O índice foi muito mais feio, porém o dólar também não se safou dessa aqui. Movimento, nós tínhamos aqui uma zona de pavio muito importante que acabou sendo respeitada. Renovou fundo, não conseguiu renovar, pullback horrível, sem risco retorno. Não deu operação aqui de fraqueza da média de 9, não vejo os cenários backtestados aqui em relação a isso. Movimento volta, tem aqui cruzamento da 9 para cima e cruza de novo para baixo. Então nós não temos mais força em relação a 9,20. Então começou a descer de uma forma bem ruim. Se for ver aqui em relação a pivôs, né? A gente tem um movimento tentando cair, não vai. Então está fazendo aqui um movimento de possível canal de baixa, média sem tendência. E aí as médias ficaram realmente sem tendência aqui depois. Nada a ser feito, já é sexta-feira à tarde. Não vale a pena o estresse. E aí teve esse movimento aqui que eu realmente não estou lembrando que pode ter sido. Mas cravou exatamente o fechamento gap. Não conseguiu passar dessa região. E aí fechou aqui. Hoje, dia 27, o que a gente teve? Um gap normal, tá? Não é considerado nenhum tipo de gap importante aí dos estudados. Só que se for olhar em relação ao macro aqui, nós tínhamos uma LT, nós tínhamos outra LT e o movimento estava já rompendo aqui para cima. E a gente olha isso principalmente em relação a 200. A 200, então, ela tá para baixo do preço. E aí, o que aconteceu? Em relação à abertura aqui, eu não vejo nada, infelizmente, de venda, de compra, não vejo nada. Pullback agressivo, não vou pensar em compras, não vou pensar em vendas também, tá longe do topo. Cai de forma esticada, só teria dado em relação ao renco, então. Chega em região de fechamento de gap, trava no ajuste, volta na região das médias, médias aqui sem tendência. Olha, como é que eu vou operar isso aqui? Não tem como. Médias sem tendência. Não tem alinhamento de nenhuma. Começou a alinhar no final do dia, passando para baixo de 200 de novo. Só que o cenário macro já ficou bem pior agora. Então aqui em relação ao dólar, a gente teve aquele gatilho de gráfico de candles aqui atrás, que infelizmente estopou por 2, 3 pontinhos a mais e acabou caindo. Depois pro gráfico de candles aí vem a dúvida, né? Depende da interpretação da pessoa que isso aqui pode ter sido gatilho. Eu não acho interessante, mas ok. Falando do macro, o macro do movimento da semana passada, o que o dólar fez? O dólar fez um movimento muito importante. Mais uma confirmação de uma semana forte. Semana muito forte de baixa aqui. Se for marcar em relação à retração desse movimento aqui para cima, deixa eu marcar aqui. A gente tem 50%. É uma região de troca de polaridade, tá? É uma região importante que o dólar pode sim travar. Inclusive, eu vou ajustar esse caixote aqui para baixo. Acho sim que o dólar pode travar, porque é a nossa região de topo da nossa máxima histórica do passado, né? Era a região de topo aqui, era a região de topo aqui, rompeu, foi a região de fundo aqui, foi a região de fundo da semana passada e acho um ponto muito forte. Depois eu vou falar inclusive do Sonar, vou aproveitar para mostrar para vocês. O Sonar aqui tem um ponto bem interessante de 585, tá? 585, então pode ser um possível suporte. Se a gente for ver, bate exatamente com essa região aqui. Então pode ser um possível fundo, pelo menos recente aqui desse movimento. Então temos retração, temos essas regiões de troca de polaridade. Tem o fato também que nós estamos aí há 1, 2, 3, 4 semanas de queda. Aqui por enquanto está começando. Não é, assim, geralmente normal que venha cair tantas semanas assim. Aqui caiu 4, depois subiu. Aqui caiu 4, depois uma semana de correção.
Aqui caiu 3, 4, 5, depois correção, 3, correção. Aqui não posso considerar o doji, se eu for considerar o doji, depois corrigiu também. Então não é um padrão normal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, depois correção. E a gente tá aí há 4 semanas já em queda, e a quinta tá começando agora. Aqui em relação também ao canal, né? Comentei no final do ano passado, esse canal aqui é extremamente importante. Se a gente for pensar em price action e jogar o canal aqui pra frente, nós temos o alvo aqui no 61 de retração. 61 de retração com outra região de troca de polaridade. Não acho que deveria cair de uma vez assim, tá? Podia cair de uma forma mais saudável. Lembrando que o mensal tá fazendo um movimento maravilhoso esse mês de janeiro, tá? Diferente do ano passado, que já começou o primeiro mês em alta, inclusive só 2 meses do ano passado foi em queda, esse ano já tá começando diferente, o primeiro mês já está em queda, esse aqui pode ser bacana. Detalhe, que se for olhar o caixote, ó, o caixote que nós tínhamos aqui, junto com a bandeira, esse rompimento deveria ter feito um rompimento mais afastado. Só que se voltar para dentro, isso aqui pode ser um rompimento falso. Nós podemos ver os R$ 6 ter sido um rompimento falso. Por enquanto está configurando isso. O IFR estava sobrecomprado. Olha o canal de Keltner, cravado. Olha a MED 20, longe. Então vem respeitando mais uma vez a questão desses indicadores em tempo gráfico maior. Aqui, voltando à questão do semanal, outro motivo por que eu acho que vai ser uma trava muito forte a região que a gente está. Deixa eu arrastar para baixo aqui de novo. Porque nós temos a MED 20 aqui também. MED 20 que ficou afastada dela depois de um tempo, ela está na nossa cara novamente. Então, acho sim um ponto muito importante. Eu já acho um bloqueio forte a ser considerado. O diário do dólar já não vale a pena muito estresse aqui. Porque se a gente for ver em relação à teoria de Down, a gente teve esse fundo, teve aqui, e aí pela teoria de Down, está tentando quebrar esse fundo aqui. Se quebrar esse fundo, a tendência de alta realmente está desconfigurada. Um cenário também que a gente tem, ó, tá caindo em forma de canal. Então, fundo aqui é importante. Fair Value Gap preenchido com sucesso dessa barra. Mas, de qualquer forma, o gráfico oficial vindo para cá. Nós temos aqui, deixa eu tirar esse caixote menor, esse aqui também, esse, tirar todos esses aqui que eram de tempos gráficos menores. A gente tem essa região aqui de suporte. Tá 20 do diário, retração, semanal, muitas coisas aqui, tá? Aqui já é um ponto importante a ser considerado. Semana passada, sexta-feira fez um doji. Doji aqui na sexta. O pequeno de hoje foi bem feio, mas não desconfigure que a possibilidade de fazer um movimento de alta. Ainda mais porque nesses últimos dias, desde que passou dos R$ 6 para baixo, que foi nesse ponto aqui, para baixo, o preço vem trabalhado em forma de deriva, tá? Então aqui a CLT ainda segue importante como troca de polaridade. E agora eu também vou ter que marcar uma LT aqui embaixo. Então eu já fico preparando para ser um movimento caindo novamente em forma de canal. Então mais um canal aqui. Arrasto essa LT para baixo. Então nós temos aqui o preço do dólar trabalhando nessas regiões aqui. E aí segue sendo um fundo extremamente importante isso aqui, tudo isso. E juntamente, então, as médias aqui estão respeitando as extremidades desse canal por enquanto. A média 200 está sem tendência nos 5 minutos. Não vejo aqui uma análise boa para os 5 minutos, tá? Ainda mais aí com hoje, que hoje foi pior, porque ficou muito próximo às médias. Dias anteriores não estava tanto assim. Então agora juntou foi tudo. Tudo. Aqui falando da questão da VWAP do mês em relação aos últimos dias, né, que tem de se aproximar, isso pode ser mais um cenário de ser um possível suporte a essa região, porque nós temos aí um afastamento de quase 170 pontos. E olhando em relação a pregões, a gente tem mais 4 pregões aí antes de rolar o contrato. Então, o VWAP está lá em cima. Acho importante levar isso em consideração também. Vejo um movimento mais de trava para possível alta aí de dólar. Uma alta curta, de curto prazo, porque o macro do dólar ainda tá com cara que vai cair mais, tá? Tem mais espaço aí para corrigir. Aqui falando em relação já ao índice, que o índice tem coisas importantes, bem mais para comentar. Então, só ressaltando a questão do dólar, não vejo nada estranho o dólar ter voltado abaixo de R$ 6. Pelo contrário, eu achei que demorou demais para voltar abaixo de 6. Espero que fique agora um tempo aqui abaixo. Já o índice, agora sim,
Falando em relação ao gráfico de Renko que deu aí gatilhos nesses últimos dias. Então, dia 22, até cheguei a comentar na revisão já do YouTube, mas aqui vi gatilho de troca de cor, andou alguns pontos. Inclusive nesse dia, colocando aqui alvo de 1 para 1 para cima, teria cravado aqui o 100% desse dia. Voltou, vi compra aqui também que não deu sequência, travou no 61 de retração desse dia também, ó, travado no 61. Depois começou a ter ruído, já não vi mais nada de interessante. Finalizou o dia, na quinta-feira aqui, vi gatilho, não foi pelo gráfico de troca de cor, tá? Foi pelo pullback de médias, daqui a pouco eu falo sobre isso, que foi bem interessante aqui nessa região. O movimento acabou subindo, mas por troca já achei um pouco estranho as trocas de cores. Porém, olha essa venda aqui, né? Sensacional. Mas também, ó, ruído aqui nessa região. Também temos que levar em consideração os ruídos. Aqui, cheio de ruído, mas na parte da tarde é normal de acontecer isso, então a gente não preocupa com essa área. Já na sexta-feira, foi um código de barras, um moedor de CPF. Não vale a pena eu olhar isso aqui. Até o gráfico de Renko foi horrível. Não é comum do gráfico de Renko ficar assim, ó, travado. O normal do Renko é andar. Se está ficando travado muito assim, é um dia que não está andando. Já no dia de hoje, eu comentei de 2 possíveis gatilhos, tá? Um foi stop, o outro acabou andando, mas foi um dia que realmente foi muita força compradora. Se for olhar aqui em relação à troca de cor, só trocou no início do dia para compra. Então, no segundo minuto do pregão, que tem volatilidade, olha o tanto de bloco que foi formado aqui. Então, muito rápido o movimento. Não teria dado oportunidade segura aqui. E só subiu, subiu, subiu. E quando chegou aqui na terceira VWAP Band, tinha também questão de confluência de variação e outras coisas que já eu falo. Deu de cor. Porque pelo gráfico de candle aqui nessa região, infelizmente não teria... agora não tô lembrando, mas eu acho que também deu reversão, alguma coisa assim. Ou foi na segunda vez aqui, enfim. Aqui, deu troca de cor, comentei de possível venda. O movimento fez o quê? Trocou de cor, subiu só mais um pouquinho e voltou. Essa volta aqui no caso teria estopado, tá? Teria estopado a venda por troca de cor e teria acionado de novo venda. Que aí já não andou tanto. Mas o movimento ficou travado. E quando ficou travado e pegou o ponto de proteção, falei, não rola mais caçar a venda aqui, porque o dia realmente está com cara de super tendência. E foi assim, infelizmente. Subiu, subiu, subiu. E aqui falando em relação ao 10R, que eu preciso voltar aqui para trás, para falar desse dia aqui. Esse dia 10R, voltando, dia 23, a gente teve, até no início do dia, carregando, dia 23 aqui na quinta, pullback, tá? Pullback, interessante, fazendo troca de polaridade com essa região. Possíveis gatilhos aqui, só que depois, se não entrou aqui, não deu outro aqui, não deu outro. Aqui não é, porque nós já estamos em VWAP Band, algo que eu backtestei para não ser feito. Se for para fazer algo diferente disso, a pessoa tem que fazer um backtest disso. Agora aqui em relação à venda, fica interessante, tá? Fica interessante vendas aqui de troca, quer dizer, de cruzamento de médias. Tem espaço para VWAP. Aqui também, inclusive essa, eu tava até vendo na hora, que teria estopado, infelizmente, por talvez um tique, depender de onde que a pessoa deixou. Então, a depender de onde deixou, teria estopado por questão de poucos pontos. E aí o movimento teria andado depois. E aí essa queda, infelizmente, esse ponto, tinha até risco retorno de 1 para 1 para a média para VWAP Band, tá? Mas já está um pouco ruim essa outra opção aqui de venda. Se não tivesse feito nessa, não teria dado outra oportunidade aqui. As médias já ficaram sem tendência e já fechou aqui em região de VWAP Band. Já na sexta-feira, aqui não devemos nem olhar, gráfico de candles, Renko, tudo no geral horrível. E o dia de hoje, a gente teve aqui abertura muito rápida, tá? Segunda-feira não rola. Movimento aqui muito rápido, então tudo isso aqui no 10R, 1 minuto. Movimento passou por cima das médias. Isso aqui foi extremamente horrível, ali que eu estava acompanhando. Estava derivando, uma deriva horrível no 10R, mas acabou indo. Pensar em compras aqui pelo backtest, tá na cara de VWAP Band, então não rola, infelizmente. Movimento subiu extremamente de forma esticada, chegou no terceiro canal, foi onde pela troca de cor acabou dando gatilho. Só que por médias não deu. 9 cruzou a 20, 9 cruzou a 20, de novo. Não deu mais oportunidade aqui. Então ficamos sem
operações em relação à oportunidade hoje de gráfico pro pullback de Renko, tá? Mas gráfico de candles, voltando aqui atrás, e que nós tínhamos aqui na semana passada um canal, ó, canal de alta, que aí no dia 22, que foi o último dia de revisão que eu tinha comentado, dia 22, foi esse dia aqui, que deu operação em relação, eu entrei, foi pelo Renko, tá? Que eu comentei aqui, eu falei a operação, narrei ela, comentei, mas o gatilho foi nessa região pelo Renko, não foi pelo gráfico de candles. O cenário macro estava assim com cara de renovação de máxima, porque lá, daqui a pouco eu comento do macro, que ainda vale para o dia de hoje. Mas voltando aqui dia 22, depois disso eu não vi gatilho aquele dia, tá? Travou em torno das médias, não dando aqui uma direção. Já na quinta-feira, também abriu aqui uma região bem complicada, que é a única área de possível gatilho que eu vi. Se eu marcar aqui, por exemplo, retração dessa pernada toda, retração, ó, se marcar dessa retração dessa pernada que nós tínhamos aqui, era o primeiro nível de retração. Nós tínhamos aqui, vou até tirar esse canal de alta que não me importa mais. E aproximando o gráfico, nós tínhamos aqui na tentativa do final do dia anterior, alinhamento da 9 com a 20, tendência delas. Até comentei que nós poderíamos ter um cenário de fraqueza da média 9. Nós temos aqui o pullback, inclusive, só falando, aqui é a reação da 20. Pullback da 9, tenta reagir, candle de rejeição renovando a mínima do anterior, testando a região de fundo, não conseguindo e voltando, fechando dentro, PFR. Possível gatilho de compra, tá? De falha dessa região, infelizmente cheguei foi depois, mas comentei aqui que acabou sendo realmente bem bonito, tá? Pelo gráfico de Candle teria sido o mais bonitinho de todos o dia. Uma possível falhazinha aqui nessa região de fundo para fazer parcial agora na média 20. Não tem que preocupar com a média 9. E aqui o movimento teria cruzado as médias, só que como é que eu vou comprar aqui? O pullback foi antes do cruzamento e mesmo se a pessoa não tivesse visto isso, não tem risco retorno. Acabou subindo. E essa barra 18 era até normal que viesse a acontecer, porque é uma barra grande para pegar a liquidez aqui nessa região. Não conseguiu renovar a máxima, voltou. Pullback agressivo que não preenche o critério para entrar nesse candle. Voltou tudo, médias voltaram a ficar sem tendência e aqui começou infelizmente a derivar. Deriva, tentando renovar fundo por meio de deriva. Ficou depois andando de lado, chegou na 50, você tá para 50? Não. A 50 não estava abaixo da 80, não tem alinhamento e sequenciamento das médias. Aqui o 84 que eu estava até comentando, que se a gente for ver, foi o primeiro movimento que no dia acabou realmente rompendo o fundo, porque aqui não tinha rompido. Fundo. Fundo, aqui o movimento ficou de lado, e aí agora sim rompeu o fundo, e finalmente o pullback. Isso aqui poderia ser gatilho. Qual que é o problema? Aqui se a gente for ver em relação à parte da tarde, o horário também fica já mais, assim, mais complicado, mas é aquilo, acabou indo. Possível gatilho aqui então que nós tivemos nessa região. O movimento acabou caindo, renovou o fundo e novamente fez um pullback que a depender, a pessoa pode ver que a pullback é afastado aqui da média 9. Não estava com o LS ativo na hora, tá? O LS ele não ativou na hora, foi no candle seguinte. Então, a depender como a pessoa vê o afastamento. Porque se a gente for reparar, o movimento já estava começando a criar uma boa tendência de médias. Então, possível gatilho que infelizmente esse já não andou tanto. E aí ficou travado até finalizar o dia. Também tinha questão muito do horário. Infelizmente, 4h30 da tarde, complicado. Dia seguinte, sexta, a gente já dá pra ver que é aquilo que eu sempre falo, primeiro candle do dia, long leg doji. Espera romper o primeiro candle, realmente fazer um pivô e confirmar o rompimento. Se for marcar aqui em relação à máxima e mínima, né, do primeiro candle, nós temos todo esse range aqui de possível trava. Então, toda vez que o preço tentava sair dessa região para baixo, não era um pivô bom, voltava tudo. Tentava sair de novo, não conseguia renovar fundo, voltar para dentro da região. Ficava travado em torno da região. Então, a gente não teve uma saída realmente boa em torno desse primeiro candle. Price action puro, nem tô falando de médias. Porque as médias depois vêm e confirmam que realmente o cenário estava um moedor de CPF. Nada a ser feito. Aqui, infelizmente, bem complicado. Até o final do dia, possível triângulo aqui.
se for olhar pelo macro, pode ser um triângulo de baixa. E acabou realmente sendo um gap de baixa hoje. E não foi um gap surpresa, porque eu estava até comentando no grupo que a gente tinha um mercado lá fora já indicando essa abertura em baixa. Um gap aí de 755 pontos. O que foi o inesperado foi que a gente teve o retorno completamente para cima. O inesperado que faz sentido, né? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Primeira barra do dia. Não vejo aqui, infelizmente, nada ser feito. Setup da VWAP, simplesmente a VWAP ficou longe do preço desde o primeiro candle. E foi voltando. Pullback, não vejo vendas, não tem cruzamento da VWAP, pullback ruim. E simplesmente subiu, rompeu o ajuste, rompeu o fechamento de gap, rompeu o máximo da sexta. E foi subindo, até que chegou nessa região que eu tenho esse caixote aqui, essa grande região de resistência. Que região que é essa? Olha pelo diário, a gente vai ver aqui um ponto de troca de polaridade importante, máximas aqui, e aí poderia ser uma trava pra gente. Volta para os 5 minutos. Nessa região, se eu for marcar também a questão do 2MV frequência, era 1% de alta, que pode ser uma trava boa. Nós temos barra também aqui de exaustão, barra também com Fair Value Gap. Desde o primeiro candle do dia tem, aqui também. Inclusive isso serve para a gente ter uma ideia que talvez essa alta ela seja um pouco falsa, tende a voltar a preencher essa região para os próximos dias. Enfim, região importante, possível gatilho. Aqui, em relação a gatilho, além de ter dado troca de cor, deu esse mega 1, 2, 3 aqui de venda, que o stop sim seria mais caro. Tinha risco retorno para média de 9 na hora que deu, tá? Então, movimento que não foi. O movimento ficou derivando. Que é até muito comum disso aqui, infelizmente, acontecer. Tava até falando na hora ao vivo que o meu maior medo era isso, ó, um candle negativo, a robozada e uma galera vender, por causa do candle negativo depois de vários positivos, e colocar stop nessa região de máxima, dando liquidez para o movimento acabar voltando a subir. E foi isso que aconteceu. Subiu, voltou, candle aqui com volume alto, inclusive. Esse candle, tava até comentando que era candle de absorção. Absorção na hora. Dando aqui a possibilidade de vender novamente. Vender aqui, o gatilho foi pelo gráfico de Renko troca de cor. Se fosse pelo gráfico de candle aqui, eu já não acho interessante, porque já está derivando. O movimento faz o pullback, né, agressivo na média de 9. Comentei que era importante até fazer parcial do jeito que estava aqui. E sair da operação porque o movimento estava fazendo o quê? Configurando o pullback agressivo e todos os critérios para fazer uma operação entrar em compra aqui. Que não foi acionada, óbvio, né? E também, mesmo que fosse acionado, está extremamente esticado. É um dia que a gente vê que a VWAP está longe do preço, ó. Não é normal, assim, dias assim. Geralmente, quando sobe de forma saudável, cai de forma saudável, a gente tem bem a VWAP próximo do preço. Aqui, por exemplo, foi uma situação que não foi saudável. Inclusive, dia seguinte voltou e corrigiu praticamente todo o movimento aqui. Então, o VWAP estava bem longe do preço. Já esse dia, até o início do dia estava saudável, depois ficou um pouco mais afastado. Agora, esse movimento aqui, ó, toda a parte inicial do dia, tudo próximo da VWAP, só foi se afastar nessa parte aqui. E aí, o dia seguinte corrigiu exatamente o quê? Toda essa parte que não estava saudável. Então, se a gente for reparar em relação ao dia de hoje, o dia de hoje foi extremamente louco, se for ver em relação a esse contexto, né, de VWAP. Porque a VWAP só tocou no primeiro candle. Depois, o movimento só explodiu para cima. Então, isso torna o cenário de movimento não saudável, tá? Aqui, se a gente for ver, voltando, então a gente teve aqui uma deriva nessa região. Tava até também com cara de possível ombro, cabeça, ombro, que não deu sequência para preencher essas regiões de gap oculto. Acabou realmente fazendo a deriva, rompeu a deriva para baixo, que foi rompimento falso. Voltou, testou a LT da deriva e continuou subindo em forma de derivas, já se arrastando em torno de Keltner, até o final do dia e fechando muito próximo da máxima do dia. Então, realmente foi um dia muito forte. Amanhã a gente pode ter um gap dinâmico se abrir abaixo da 80, com possíveis gatilhos para venda, tá? E tem muito espaço para Fair Value Gap corrigir. Se eu for olhar em tempo gráfico maior, olha os 60 minutos. 60 minutos a gente tem aqui um puta Fair Value Gap aqui embaixo. Aqui embaixo, esse é o maior de todos. Olha esse aqui. Esse aqui não é legal. Não é legal. Então,
pode até subir, né? Subir e não olhar para trás, mas vai voltar. Um dia vai voltar. Inclusive, eu acho que o índice está querendo preencher o favela gap desse dia aqui, ó. Esse dia também que não foi nada saudável. Que criou esse também favela gap, então nós temos todo esse espaço aqui. É aquilo, caiu, tem um mês aqui de queda. Só que tá querendo voltar para essa região. Aqui também tem favela gap, inclusive esse favela gap aqui foi um ponto de trava importante dessa região. Eu estou achando que o movimento está querendo voltar para cá. Só que se for voltar, sem corrigir isso aqui, vai acabar depois subindo e caindo de novo buscar esse ponto de favela gap. E isso preenche, assim, respeita demais. Mas, falando em relação à alta, a alta não é surpresa. A alta, pelo contrário, é muito esperada. Porque aqui nós tínhamos uma região de fundo importante. Comentei no final do ano passado. Nós tivemos aqui uma confirmação de fundo duplo. Inclusive, até comentei que se isso aqui fosse 5 minutos, isso seria gatilho de compra. Se isso fosse 5 minutos. E o movimento agora, olha como é que está subindo em forma de price action. Ó, movimento do fundo duplo. Troca de polaridade. Está subindo de novo. Novamente troca de polaridade, formando mais um pivô. Lindo, lindo, lindo. Preenchendo já o favela gap que nós tínhamos dessa região aqui. E agora nós temos que buscar onde? Esse espaço aqui em cima que está forte. Dessa barra que teve muito forte aqui. Então, se for olhar em relação à retração desse último topo, nós estamos aí agora em 50%. Falando de teoria de Down, a tendência de baixa não quebrou ainda, tá? Não quebrou. Porque se a gente for ver de topos, a gente não teve outro topo recente. Então, a gente tem que quebrar esse daqui para confirmar a tendência de alta. Teoria de Down, tá? Se for puxar em relação a LT, nós estamos na região da LT. Importante essa LT aí. Aqui a do fundo não me importa mais. O movimento que fez do fundo foi a exaustão do canal. E voltou. Então essa aqui só vou deixar marcada para deixar lembranças aqui do que aconteceu no passado. Mas ponto importante. Olhando aqui em relação à média, né? O diário tá tudo bem. Aí a gente vai pro semanal agora. O semanal também está ótimo. Inclusive, comentei início do ano, junto com média de 200, olha 200 aqui passando importante. Nós tínhamos aqui sobrevenda de FR, divergências também, cenário bem estranho, bem ruim. E tem ainda espaço para 20 do semanal, falando do Ibov. Se for olhar em relação ao mensal, o mensal aqui também precisava de uma correção, porque nós tivemos um padrão de 4 meses seguidos de queda, que não é normal disso acontecer. 3 alta. Aqui 2 alta, 2 alta. Aqui nós tivemos 4, 5, depois alta, 3 alta, 2 alta, 3 alta. Não é comum. Então, 4 meses de baixa, aí precisava de uma correção mesmo, né? E por enquanto tá formando um lindo PFR, tá? Lindo, lindo PFR. E muitas pessoas podem estar vendo aqui, isso aqui é um topo duplo. Cuidado com essas figuras em tempo gráfico maior, porque elas, igual o oco que eu comentei que poderia fazer hoje, nos 5 minutos do índice, e acabou não fazendo, né? Tava com cara de oco, e aí o movimento fez o quê? Voltou e pegou a liquidez desse ponto aqui. Então, onde está a liquidez desse ponto aqui? Nesse topo. Porque vai ter muita gente aqui, talvez, vendendo, e coloca seus stops onde? Aqui, stop, nessa região de máxima. E aí acaba criando uma liquidez absurda nesse ponto aqui. Stop de quem está vendido é compra e acaba influenciando mais o movimento a subir quando estopar essa região. Então aqui em relação ao gráfico diário, semanal, tá tudo bem. Os 60 minutos que me... Deixa eu ver aqui. Os 60 minutos me preocupa. Eu não consigo pensar em compras amanhã, tá? Tá sobrecomprado. Também estou vendo um outro cenário que eu vou deixar marcado no meu gráfico oficial. SLT aqui, ó. Acho importante levar em consideração. E já vou estar pensando, inclusive, em movimentos. Deixa eu ver se o futuro tá a mesma coisa. Se eu consigo marcar. Vou pensar já em movimentos de possível trava nessa região aqui. E aí eu pego a SLT. Então, jogo para cima. Aqui. Isso mesmo. Então, temos aqui uma LT extremamente importante. Marcar aqui. Então, ó, resistência, caixote, está com LS sobrecomprado nos 60 minutos e FR também. Então, está precisando de uma correção.
tem favela gap aqui embaixo, seria extremamente interessante se amanhã abrir com gap dinâmico abaixo do 80, tá? Gatilho pelo 2 ou pelo 5. Muito bacana se isso fosse acontecer. Um gap aí de uns 700 pontos, bem menos do gap de hoje. E aí, falando em relação aqui a algumas ações, só comentando, o que a gente tem em relação a Vale, Petro e FNC que precisam ajudar o movimento. A Vale está fazendo um movimento aqui interessante, meio duvidoso. Venho comentando que esse fundo aqui está fraco, veja a Vale mais para queda. Só que esse fundo aqui está tentando respeitar, porque nós temos agora essa região aqui de baixo. E aí pode ser que a Vale esteja fazendo um pivôzinho de alta. Se romper essas máximas aqui, a gente pode ver um pivôzinho de alta nessa região. E se acontecer isso, pra gente que opera índice, pra alta, beleza, ótimo. Já a Petro é o cenário que eu comentei agora mesmo do oco. Olha a cara do oco aqui, ombro, cabeça, cadê o segundo ombro? Isso aqui tá com cara de que vai romper essa máxima. E tá criando muita liquidez nesse topo aqui. Tem aqui, toda essa região aqui tem liquidez. Então acaba ficando extremamente interessante para rompimento de máxima. E lembrando, temos também ao mesmo tempo um triângulo ascendente para cima. Já o IFNC, que é o espelho do Ibov, aí tá fazendo um movimento do espelho do Ibov mesmo. Respeitando essa região, respeitando a região 1, cadê? Da retração desse fundo com esse topo aqui, 50%, voltando a subir. Aqui já estamos na quarta semana, por enquanto, de alta. Ainda vai muita coisa para acontecer, 5 pregões na semana. Só que a correção é extremamente esperada, tá? Tá formando um pivôzinho de alta e o IFNC já tá rompendo esse último topo aqui, algo que o Ibov ainda não fez. Está rompendo ainda o IFNC, mas o Ibov ainda está um pouco longe. Então, se confirmar realmente esse pivô aí, ó, o IFNC fez o OCOI, tá? Enquanto que o Ibov fez fundo duplo. Figura aqui importante. Essa acabou respeitando mesmo. Os DIs que são importantes da gente dar uma olhada, porque tá precisando corrigir, né? Pelo menos não tá nem corrigindo, mas não tá subindo. Isso que importa. Possível cenário aqui pode ser talvez um triângulo descendente. Ao mesmo tempo, eu posso estar enxergando aqui um triângulo simétrico em região de Keltner. Agora que está saindo de Keltner, já passou por baixo da média de 20. Se o DI aqui chegar a cair, isso é muito bom para o dólar cair também. Olha como que está longe da 200. Olha o semanal, longe da 20. Semanal extremamente esticado, candles grandes, sobrecomprada aí no semanal. Indicadores que tendem a respeitar bastante. Uma ação que geralmente um índice, na verdade, que eu não sou de olhar, mas de vez em quando eu gosto, tem muito tempo que eu não comento, porque não tem muita aqui utilidade, mas eu acho interessante dar uma pincelada aqui, é da Small Caps. Small Caps, tadinha, que não vem subindo aí, renovando máxima desde 2021. O Ibov renovou, mas a Small Caps não. Simplesmente Small aqui formando uma situação horrível de canal. De qualquer forma, é uma região de suporte. Ao mesmo tempo, posso considerar que é uma LT passando aqui. Está voltando a subir, impulsionando também o Ibov para cima. Então, nós temos aqui confluência para travar. Não acho que vai renovar máxima. Por enquanto, sem cenário de renovação de máxima. Os juros aqui estão para subir semana que vem de novo. Na verdade, essa eu acho que agora. E aí, isso impacta muito a questão das empresas de small caps, varejo. Nossa, situação muito complicada. Mas, gráfico aqui interessante. E um ponto importante também, né, de comentar é que o mercado sempre está à frente, né? Então, a gente está criando esse pânico todo, falando, juros vai aumentar, prejudica mais ainda small caps, então, para agora é cenário de venda. Mas o mercado já é aquilo, né? Já vem caindo aí, já vem precificando muito cenário de pessimismo. E quando vai vir um cenário otimista? Quando ninguém esperar. Pode ser agora. Quando o povo achar que ainda vai cair mais, vai ser o cenário de alta, talvez, das small caps. Outra coisa que eu precisava até comentar aqui, do gráfico do Profit, eu acho que era isso. E aí, só ressaltando a questão aqui do Sonar, a gente tem, então, pontos importantes. R$6 realmente é um ponto que tem muito interesse de venda abaixo de 6. Então, por isso que eu acho que ainda vai ser uma resistência até final dessa semana, tá? O dólar deve ficar realmente abaixo de R$6.
E também entre aí 5,85. 5,85 é um patamar de possível suporte. Então, entre 6 e 5,85 acho um patamar que o preço deve trabalhar. Aqui já o Ibov, por curiosidade, em relação aqui, esse lado de cá, tá? Antes eu achava que era de compra, porque eu tava fazendo conexão em relação ao book do Profit. Não é compra. O lado esquerdo é venda, o lado direito é compra. E aqui nós temos que um patamar de preço muito forte em 125 mil. 125 está muito forte. Se a gente for olhar em relação ao Ibov, qual que é o preço que o Ibov está agora? 124.860. Então está muito na cara de uma região que a gente está vendo realmente que é um ponto que pode respeitar. O futuro já até cravou aí os 125.500, extremamente esticado. Então, a gente tem um ponto aqui importante de possível resistência, tá? E eu acho que hoje deu um susto aí a algumas pessoas, porque a VWAP realmente está muito longe, a VWAP. Aqui, falando em relação a movimentos de hoje, né? Por que aconteceu esse gap de baixa? Por que revirou tudo? Acho muito engraçado porque dias como hoje é até interessante a gente ver os motivos, né? Por que a bolsa está subindo? Ah, dia do dólar cair. Por que o dólar está caindo? No dia que a bolsa cai, muitos influencers e artigos ficam falando. No dia que a bolsa sobe como hoje, que subiu muito bem, poucas pessoas comentam. Igualzinho em relação ao dólar. No dia que o dólar cai, quase ninguém fala. No dia que o dólar sobe, é desespero total. Até de quem nem entende de mercado fica comentando em relação a esses movimentos. E aqui, se for ver em relação à notícia programada de hoje, não tinha nada. Nada. As coisas de sempre, segunda-feira. E já ressaltando para essa semana, a gente tem aqui, deixa eu passar... terça-feira amanhã. Terça-feira amanhã tem feriado na China, tá? Nossa, ano novo chinês. Meu Deus, esse feriado aqui é prolongado. Oh, meu Deus do céu. E aí, se for realmente, não lembro quantos dias, mas a gente perde a cotação em relação ao minério. Muitas coisas, infelizmente, interferem na questão do feriado chinês. Mas notícia amanhã programada Brasil e Estados Unidos, não tem nenhuma tão relevante assim não. Quarta-feira, segue o feriado Ano Novo Chinês. Eu acho que são quase 15 dias de feriado, tá? E aí, depois temos aqui a decisão... Não, essa é do Canadá. Achei que fosse dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos tem, tá? Então, vai ser... essa semana nós temos super quarta. Inclusive, isso aqui que a gente viu hoje pode ser um movimento já precificando uma possível alta já de quarta. Alta do gráfico, né? Então, super quarta. Nós temos decisão na taxa de juros aqui e decisão na taxa de juros nos Estados Unidos, que estão esperando manutenção, que é manter. E é na parte da tarde. Depois, quinta-feira, feriado ainda na China. Notícias Estados Unidos tem o PIB, então quarta é importante, quinta é importante. Depois aqui, sexta, segue feriado na China. Temos IPCI, que não é de movimentar muito, mas só ter atenção, porque é realmente uma semana aqui de notícia importante e não temos que ter atenção apenas em relação às programadas, tá? Tomem muito cuidado em relação às notícias que não são programadas, inclusive a de hoje não foi programado. Foi algo realmente, uma movimentação que pra mim, eu espero que seja justificativa, né? Eu já venho comentando há muito tempo que esse movimento do Nasdaq não está saudável. E o movimento da bolsa dos Estados Unidos ali não está saudável. Só que, como sempre, o gráfico ele está muito mais antecipado a certos eventos. Ele vem avisando o IFR, vários indicadores, médias, divergências. Não está saudável essa alta. Está subindo sem volume. Está com dificuldade. Até início do ano passado, tudo bem. Mas aí começou a ficar absurdo ao longo do ano passado, até agora praticamente. Então, será que finalmente chegou o motivo de uma certa possível bolha do Nasdaq de setor de tecnologia? Eu esperaria muito que fosse, realmente fosse esse o motivo. Vou falar já sobre isso. Mas, comentando aqui, o S&P, então, teve uma queda muito forte hoje, tá? Inclusive, hoje, antes do pregão, até comentei. Tomar muito cuidado, porque lá fora já estava sangrento, eu estava respirando sobre aparelhos mesmo. O EWZ também, o pré-mercado estava ruim, mais de 2% de queda, Petro, Vale, o Itaú. E o mercado simplesmente revirou tudo. É o país de commodities, né? A gente não é o país de tecnologia. Então, acho que realmente foi uma inversão total de cenário aqui que a gente teve.
O dólar ficou até mais tranquilo, poderia ter agitado mais, só que o VIX deu uma agitada hoje, tá? E me estranha muito o dólar não ter agitado tanto aqui. Então, assim, realmente foi um cenário mais para países de tecnologia. E a gente não é país de tecnologia, nós somos país de commodities. E se for olhar em relação ao petróleo, tranquilo. Aqui, o minério, estava até tranquilo também. Hoje o foco realmente foi setor de tecnologia. Tanto é que a Nvidia, tadinha, caiu muito, muito, muito. Aqui batendo média importante. Média que a última vez que quase chegou foi em agosto do ano passado, mas que realmente estava abaixo dessa média. Vixe, lá 2023. Então, assim, tem um bocado de tempo, hein? Tá na cara dessa média. Então, a Nvidia puxou muito todos os índices norte-americanos. O S&P, o Nasdaq, principalmente que é setor de tecnologia. As magníficas foram tudo junto, pro Beleléu. E o setor foi complicado aqui hoje. Mas por quê, né? Por causa da IA da China. A DeepSeek, né? Aqui batendo de frente com outras IAs dos Estados Unidos. Simplesmente alguns motivos aqui em relação a essa da China. Basicamente, assim, é um tapa na cara que o mercado entendeu que essa IA da China deu nas IAs dos Estados Unidos. Por quê? Porque o custo da IA da China foi bem menor, usando aqui um chip praticamente meio que ultrapassado ao antigo da própria, por exemplo, da Nvidia, vamos supor, comparando. Então imagina só, imagina um computador de vocês. Por exemplo, eu tenho um computador aqui que é 2000, ano 2008, por exemplo. 2008? É, 2008, 2009. Tipo, não roda muita coisa nesse computador. Aí vem a IA da China e fala assim, não, não se preocupa, você consegue rodar essa IA super atualizada, bem mais rápida, bem não sei o que, com bem menos custo, gratuito, blá, 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 no seu computador que é de 2007, 2008. Não se preocupe, vai instalar com sucesso. Imagina, é basicamente isso, tipo assim, usou menos, aí vem a questão. É aquilo. O que vem da China a gente não pode confiar muito, né? Se realmente gastou esse tiquinho de dinheiro se comparando com os gastos em relação aos dos Estados Unidos, a gente não sabe ali a fundo se realmente é isso, porque o governo chinês ele é muito omisso em muitas informações. Mas que o mercado digeriu isso e digeriu como um tapa na cara das IAs dos Estados Unidos. Então aqui basicamente a Nvidia despencou então quase 17%. Então o foco foi por causa disso, de setor da tecnologia, a possível bolha seja por isso, porque todo esse movimento de alta da tecnologia desde o ano de 2023 mais ou menos, tudo girando em torno de semicondutores, de chip, enfim, a Nvidia carregando o movimento do Nasdaq. Essa bolha extremamente estranha, o gráfico não respeitando. Talvez agora vai voltar aos trilhos. E aí se a gente for ver aqui em relação à queda, só de queda hoje da Nvidia, 17% equivale a quase 5 Petro. Nossa, 5. E aí, falando em valores, 589 bilhões de capitalização em um dia perdido. Ou é muito dinheiro quando acontecem esses movimentos lá fora, muito, ou a gente é nada perto disso. E aí só não foi, assim, na verdade foi bem maior do que o que aconteceu em setembro do ano passado. Que foi aquela queda que teve quase 280 bilhões. Foi em relação ao relatório, eu acho que de balanço da empresa, eu acho, não tô lembrando mais ou menos. Mas, enfim, a questão aqui, só comentando, que... deixa eu ver o que mais que eu ia falar dessa parte dessa notícia. Aqui. Essa questão que o fabricante, né, de semicondutores liderou uma venda mais ampla em ações de tecnologia após a abordagem de baixo custo da DeepSeek. E aí, praticamente, meio que está mostrando que essa IA chinesa tem o mesmo desempenho, comparável, né? E simplesmente uma fração do preço. Então, assim, para que esse gasto todo em relação às IAs dos Estados Unidos? E outra, o Donald Trump, na semana passada, anunciou aí mais investimentos em relação a essa área da tecnologia. E aí, será que precisa disso tudo? Será que precisa? Porque vem a China e mostra totalmente que não precisa disso tudo, né? Por enquanto. É o que a gente está vendo em relação às notícias. Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas outra coisa também em relação a isso, essa parte aqui eu já até disse, mas falando em relação a algumas coisas que eu vi da semana passada, tá?
sobre a questão de quando o dólar cai, quando o dólar sobe, como que as notícias são muito tendenciosas. Por exemplo, por que que o dólar... As notícias não estão falando tanto do dólar esses dias, que voltou para baixo de R$ 6. Quando sobe é tranquilo, né? As pessoas metem pau. Ah, dólar alto. Motivo: brasileiro vê decisões econômicas e descontrole nas contas como culpados. Aí depois nós temos aqui, quando o dólar cai, aí é o motivo externo. Dólar hoje cai forte, bate 5,93 com falta de medidas comerciais concretas dos Estados Unidos. Poxa, talvez não é por causa do gráfico mesmo, precisando de correção, ou alguma coisa em relação ao Brasil, sei lá. Não, não, é só realmente coisa lá fora. O dólar só vai cair porque lá fora deixou, e o dólar só vai subir porque aqui dentro não deixou. Quer dizer, que aqui dentro auxiliou subir. Outra questão aqui é essa parte, enfim, da meme, do shitcoin, né? É meme coin, na verdade. Ali do Trump, não preciso nem comentar. Da esposa dele também, o movimento aí despencou tudo de novo. E, infelizmente, ressaltando a questão, café vem subindo, batendo máximas históricas. Outra questão aqui, que em relação a... Deixa eu ver... enfim, essa questão do BRICS aqui, novos capítulos virão. Estou bem ansiosa para ver os próximos capítulos. Mas atualmente aí, praticamente olhando pelo mapa mundi, são esses países aqui que já estão, tá? Alguns que estão entrando aí. E outra questão bem interessante, que no final do ano passado todo mundo estava divulgando, nossa, que real foi a pior moeda do ano, que não sei o que, junto com a moeda da Rússia, blá 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 blá. Nos primeiros dias aí, em relação a janeiro, as melhores moedas do mundo em relação ao dólar, moeda russa e a brasileira, o real. Engraçado, os papéis invertendo. Lá embaixo nós temos o peso argentino, a libra, enfim. Aqui a questão é... isso aqui, o Trump querendo meio que interferir ali na questão de juros dos Estados Unidos. Que ele deseja muito, né, que as taxas de juros caiam imediatamente. Aliás, elas deveriam cair no mundo todo, diz ele. Mas é aquilo, lembrando, o Fed nos Estados Unidos ele é extremamente independente. Tanto é que os seus, como se fossem os seus diretores, eles nem são escolhidos pelo presidente praticamente. Então, assim, não tem que ficar sofrendo muito com o dedo de política. Só que a política, ela pode se interferir muito. Não sei como que seria isso lá. Desde quando eu comecei a acompanhar isso no mercado, eu nunca vi isso, tá? De política interferindo em relação ao Fed. Mas aqui no Brasil é extremamente comum, né? A gente sabe que aqui... infelizmente o presidente não gostou do presidente do Banco Central. Demite, coloca outro. Apesar que o nosso Banco Central se tornou mais independente e autônomo na lei de 2021, eu acho que da época do Bolsonaro, tá? De qualquer forma, a gente sabe que a política aqui interfere muito nas decisões dos juros aqui no Brasil. Outra questão que a gente tem aqui, que é até curioso, né? Que muitas pessoas falam tanto do Japão. A história ali, a economia do Japão, ela é muito complexa. Mas se vocês forem ver, nos últimos 5 anos, o iene japonês ele vem se desvalorizando em relação ao real, igual em relação ao dólar, vem desvalorizando igual o real, tá? Ele vem no patamar, infelizmente, bem complicado. Então, se a gente for ver aqui em relação ao movimento aqui em cima, esse dólar, quer dizer, real e iene japonês praticamente andando de mãos dadas. Mãos dadas aqui, tristeza total. Por curiosidade isso. Outra coisa a respeito, ressaltando a questão do Trump e dos juros, a questão que o governo aqui está estudando como controlar a inflação dos alimentos. Porque, gente, lembrando, a inflação dos alimentos, muitos alimentos vem subindo não só aqui, mas no mundo todo. As pessoas ficam falando que tá subindo só aqui no Brasil. Não. Porque lá nos Estados Unidos, um lanche do McDonald's ainda é $12. Gente, $12. Um lanche simples de McDonald's, para quem viajou anos atrás, $12 é uma fortuna. Fortuna. Tem aquela marca que é tem uma que bate de frente com o McDonald's, que eu odeio ela com força dos Estados Unidos, que é esse de fast food. Também o pessoal reclamando muito, $16, $18, o combo mais simples que tem.
Ah, mas US$ 18, 18 pessoas às vezes converte para reais, né? 18 é igual a R$ 18. Não, não é. Não é mesmo. E para quem recebe em dólar, US$ 18 já é muita coisa. A inflação realmente de alimentos está disparando no mundo todo. Igual eu estava comentando hoje na sala com o Rodrigues, tem muita questão do peso na ponta da oferta. Na oferta. O que interfere muito na oferta, que eu falo nas aulas? A safra, a questão de. Safra é um dos impactos mais fortes que tem em relação à maioria das commodities, né? A questão de política entre países, por exemplo, quando é petróleo. Ah, o PEP ali discute que vai diminuir a produção de petróleo. Isso também é questão de política de grupos que discutem essas coisas, pode interferir também. Mas muitos alimentos vêm subindo muito pela questão de safra. Tá muito complicado isso, tá? Safra. E óbvio que a gente sente mais ainda porque tudo é cotado na praga do dólar. E se o dólar sobe, a gente sofre mais ainda, porque a gente tem essa paridade em relação ao dólar. Foda. E aí, e assim, se vocês forem estudar a fundo por que que o mundo adota praticamente o dólar como a moeda base de tantas e tantas coisas, é por causa de um pacto, é como se fosse um pacto, um acordo, que eu esqueci o nome, que foi feito, acho que se não foi na Primeira Guerra, foi na Segunda, que basicamente estabeleceu como se fosse o dólar a moeda de paridade, de troca, de comércio, enfim. Eu sei que desde aquela época, praticamente os Estados Unidos ele ganha com muitas formas de transação econômica. Tipo assim, eu sou Brasil, você é a China, e aí a gente está em transação comercial. Eu vou comprar de você. Então, o que a gente tem que fazer? Além de nós termos as nossas próprias moedas, real o Yuan, ai, agora esqueci, enfim, a moeda chinesa. A gente tem que converter em dólar para depois converter na moeda da origem que vai o produto. Então, pensa, eu tenho um real, você tem outra moeda, mas nós temos que usar o dólar como intermédio. E aí, essa taxa de conversão, os Estados Unidos acabam ganhando também com isso, mesmo não estando na negociação. Então, assim, muitos detalhes para se discutir. E, infelizmente, a cotação ainda está baseada em dólar. E o dólar vem subindo no mundo todo também. É importante ressaltar isso. Então, a inflação de alimentos está, assim, impactando o mundo. O dólar vem subindo, ainda bem que está corrigindo. Ainda bem. E que se o Trump realmente vir a cutucar para redução de taxa de juros, é até muito bom que isso aconteça. A redução da taxa de juros, porque se torna menos atrativo renda fixa nos Estados Unidos, ficando mais atrativo renda de outros países. Inclusive, eu acho que no início desse ano eu comentei sobre como foi o dólar quando ele entrou no poder em 2016. O dólar só caiu no mundo. Então a gente pode surfar esse movimento, tá? E já está começando, desde que foi o início do ano, o dólar vem corrigindo. Espero muito que faça isso, tá? Algumas políticas que ele tende a implementar pode favorecer muito o Brasil. Nós somos um país de commodities, nós não somos um país de tecnologia. Então a gente pode surfar muito com esse movimento. Outra questão aqui é sobre aqueles dias que o Banco Central estava entrando, né, para tentar segurar a pressão do dólar. Basicamente o Banco Central estava pegando dinheiro tipo do nosso cofre e jogando, torrando no mercado. E aí, basicamente, se a gente for ver em relação às reservas, a gente perdeu muito, em bilhões de dólares, tá? Em relação ao mês de dezembro. Praticamente o Banco Central aí, assim, torrou facinho. Quase 33 bilhões de dólares do dólar que a gente tinha guardado em cofre, sabe? E aí e se for ver em relação à reserva, é a maior queda mensal de reserva desde o início dessa contagem em 1970. Então despencou aqui no final de 2024 em relação às reservas. Outra coisa bacana de comentar, o mundo tá bem louco ultimamente. Para quem sabe aí de como que o Japão funciona em relação aos juros lá, juros lá praticamente funciona, geralmente, né, nos últimos anos, funcionava juros zero. Famoso carry trade. Lembrando o que é carry trade e como que funcionava no Japão. Pensa só você, coleguinha. Você que é investidor, conhece dessa questão de fazer tipo hedge,
Você quer ganhar com renda fixa de alguns países. Renda fixa que tem menos volatilidade, não tem tanto risco, e tem ali como se fosse uma garantia, segurança de que você vai receber aquela taxa de porcentagem ali a depender do prazo do ano, né? Os juros no Japão, basicamente, ele ficou por muito e muito tempo em zero, patamar zero. E quer dizer? Quer dizer que se você deixar seu dinheiro no Japão, na renda fixa, você poderia não ter retorno nenhum. Vou colocar R$ 100. Em um ano, fica R$ 100 ainda. Às vezes, poderia ter retorno até negativo. Fica 97, por exemplo, reais. Pela questão da inflação, etc. Então, para muitas pessoas, não compensava deixar dinheiro no Japão. Era melhor você deixar o dinheiro em qualquer lugar do mundo com alguns juros que não seja zero. Então, o que as pessoas faziam? Chegavam no Japão, ia no banco, pedia um empréstimo, financiamento, alguma coisa. Dá um empréstimo aí, me manda aí R$ 1 milhão, banco do Japão. E aí o Banco do Japão te dava empréstimo, praticamente taxas baixíssimas, próximo de zero. Ou seja, imagina você dividir R$ 100 mil com taxas tranquilamente sem juros. Olha que perfeito, que lindo. O Japão fazia isso, gente. E aí as pessoas faziam o quê? Olha, dinheiro fácil, rápido, prático. Pegava o dinheiro do empréstimo e tacava em algum país que tinha juros, por exemplo, Brasil, 12, 13, 14% no ano. Isso quer dizer que no ano você vai receber o retorno aí de uns 12, 13, 14, até mais que isso, dependendo do tipo de investimento. Tô falando de renda fixa, tá? Tô falando de renda variável, não. E aí, simplesmente você pegava o dinheiro que você tinha de retorno, pagava o que você precisava devolver pro Japão, com um jurozinho pequeno que você tinha que devolver também, e ficava com o lucro restante. Olha isso. Olha que coisa mais simples. É um dinheiro garantido, internacional, com a transação, assim, internacional mesmo. Mas o Japão começou a mudar isso. Começou a mudar, tanto é que a primeira vez que eles mudaram de uma forma meio radical foi aquela pancada que deu ali no dólar no ano passado. Saiu de juros de zero, praticamente para 0,25, e agora aumentou de novo para 0,50. Então a galerinha que faz esse carry trade aí de carregar o dinheiro para outro país vai ter que tomar cuidado, porque vai ter que deixar um retorno, um jurozinho pro banco lá do Japão. Algo que antes era em torno de zero, agora passa a ser 0,50. E aí também essa questão do Japão interfere muito na oh meu Deus, o ciclo do dinheiro no mundo, tá? Mas passando aqui pra frente, outro ponto interessante a respeito da inflação, tá? Inflação que veio aí, acho que foi o sexto que eu acho que veio. IPCA 15, muito ruim o número. E tem a questão do IBGE também, tá? IBGE ali, essa discussão em relação aos funcionários, discutindo que o presidente está interferindo em relação aos resultados, talvez. E aí tem muitas pessoas que já são negativas em relação ao IBGE, que IBGE não dá para confiar nos dados, blá 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 blá. Gente, eu prefiro confiar, porque se não confiar, fudeu. Mas mesmo assim, mesmo a gente tentando confiar, o resultado tá vindo ruim de toda forma. A questão, se estão mentindo ou não, infelizmente o resultado vai ser pior na realidade. Mas enfim, em relação aqui ao IPCA, complicada a situação. E aí, se for ver a moral da história, né, igual a Marília estava comentando aqui, que fica claro para todos, né, que o Lula 3, o mandato 3 do Lula, é igual o Dilma 1 e Dilma 2, tá? E que Lula 1 e Lula 2 só não foi um desastre porque naquela época a gente teve um super ciclo de commodities. Foi a única sorte que a gente teve naquela época, tá? Porque não se consegue fazer gestão de um país sem dinheiro. E aquela época teve sorte, só que agora ainda não tá esse super boom de commodities aí, por enquanto, né? Só falta aparecer esse super boom de commodities agora esse ano e ano que vem, que é o último do mandato dele. Enfim, outra coisa aqui pra se comentar. Por curiosidade, pensem aí, ao longo das décadas, né, sempre existiram coisas baratas no Brasil. De 930 a 960, terra agrícola era muito barata. Isso aqui era verdade, hein? Tinha o que tem de gente da minha família que trocou terra agrícola por preço de tipo televisão, preço de um porco, enfim. Nos anos 70, ações na bolsa eram baratíssimas. Nos anos 80 e 90, imóveis urbanos estavam bem baratos. Estavam. Depende da cidade, né? Capital talvez nem tanto nessa época ainda. Já nos anos 2000 a 2010, viagens internacionais eram relativamente baratas. E eram realmente. Essa época que eu vi de gente viajando realmente foi absurdo. E agora, né? Depois de 2010, o que é
O que tem de barato no Brasil? Porque imóvel urbano, rural não é, viagem internacional não tá. Talvez algumas ações, mas não são todas, não posso considerar todas. O que nós temos de barato? Carro não tem. Algumas pessoas dizem que comida, porque se for comparar com outros países, talvez a gente ainda tá bem, mas depende, né? Depende muito. Para vocês pensarem aí. Outra coisa que o governo Lula tá discutindo, possível outro pacote de gastos para fevereiro, incluindo revisão de programas sociais e benefícios militares. E, de novo, discutindo isso. Então, medidas em análise pelo governo podem afetar aposentadorias e programas sociais em busca de ajuste fiscal. Mais um capítulo dessa novela. Insuportável isso, tá? Outra coisa interessante que eu achei bacana essa frase aqui, que é o que eu acho em relação à análise técnica, né? Como que o preço, o mercado, o gráfico desconta tudo. E desconta mesmo. Então, no mercado aqui, há uma premissa importante na análise técnica. Qual que é? Que o preço desconta tudo. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que qualquer informação relevante, seja econômica, política ou emocional, ela já está refletida no gráfico. O gráfico já estava ali precificando isso. Então, notícias, expectativas, até mesmo o comportamento coletivo dos participantes se traduzem nos movimentos do preço. E para gente que estuda análise técnica, essa é uma das bases mais sólidas e mais importantes, né? Sem isso, não tem como fazer backtest. A gente não precisa adivinhar o futuro ou buscar explicações externas a todo momento. O gráfico já conta a história. Ele revela os padrões, os ciclos e as intenções do mercado. Por isso, antes de agir, olhe para o que o preço está dizendo. A clareza está ali, para quem sabe interpretar. No mercado como na vida, tudo o que importa está diante de nós, basta saber enxergar. Olha, eu sou extremamente adepta a isso aqui, tá? Como que gráfico interpreta tudo. E mais uma vez, comentei isso no final do ano passado. Esse gráfico é do final do ano passado, não vem atualizado aqui. A gente tinha um movimento em queda, então nós não temos janeiro. E se a gente for ver toda vez que tinha aí alguma casa de nota de investimento, de confiança, elevando ou diminuindo a nota de confiança do Brasil, o índice fazia um possível fundo ao topo. E o que aconteceu? No fim do ano passado, a gente teve a HSBC rebaixa ações do Brasil para equivalente a venda e aponta a armadilha de valor. E desde então, vem fazendo um possível fundo. Lembrando que esse último topo aqui foi quando o S&P elevou a nota de crédito do Brasil de BB- para BB+. Todo mundo ficou, que coisa boa. Pois é, fez o topo, caiu. E todas as outras vezes aqui acabou coincidindo. Mais uma vez, isso acabou respeitando. E outra coisa aqui, deixa eu ver... da semana passada, né? Que semana passada não foi uma semana fácil, tá? Se a gente for ver em relação como foi na semana no geral, semana passada foi um dos menores volumes, tá? Dos últimos meses. Tô falando de volume. Volume não quer dizer que não teve tendência, não quer dizer que foi lateral, não quer dizer nada disso. Pode ter tido tendência ou até mesmo ficar lateral. A questão é de volume. Então, em relação ao volume, foi uma das menores dos últimos meses. Ó, essa linha aqui roxa, nós tivemos praticamente batendo na linha aí. Então, um dos menores. E esse daqui que teve muito baixo foi uma semana, eu acho, que a gente teve praticamente, acho que só 3 pregões. Então, obviamente, já tem 3, realmente vai ser baixo o volume. Outra questão, não sei se vocês estão acompanhando aí, do Trump com a Colômbia, que não vale a pena nem comentar, que já voltou atrás, arregou ali. E sobre a questão, deixa eu ver aqui, mais uma vez ressaltando, né, que hoje vai ser conhecido como o dia do DeepSeek, por causa da queda aí dos mercados lá fora, e a alta do mercado interno. Foi um absurdo hoje a alta que a gente teve. A gente performou muito bem. O que foi de queda lá fora, a gente teve de alta. E aí a questão, novamente, né, falando da IA, que o Trump tinha anunciado semana passada, a primeira semana dele de governo, anunciou um supercomputador de IA de 500 bilhões de dólares. E aí o dia de hoje com a IA chinesa, será que os americanos não estão, na verdade, atrasados em relação à China? Será? Muitas perguntas no ar. Aqui foi praticamente as techs, enfim, as ações no geral nos Estados Unidos em vermelho, respirando sobre aparelhos aqui. E um ponto importante que a gente vai ver nos próximos dias, que isso aqui vai acabar sendo um foco de notícias, estou até vendo. Em relação à questão da defasagem do preço do petróleo.
a Petro estava demorando para mudar, mas já tem fofocas de que vai mudar pelo menos diesel. Terá reajuste. E vocês sabem que diesel é em relação ao transporte público. E aí, se o povo começar a se juntar para fazer motim, manifestação, etc., quero só ver. Quero só ver o que vai dar isso. Será que vai ser o motivo do topo do gráfico do índice no momento? Essa fofoca, esse possível. Enfim. E a gasolina, pelo menos a fofoca diz que não sofrerá aumento. E a gente, o povo, praticamente ali no final usa gasolina mais, né? Mas o diesel é muito importante para transporte, carretas, enfim. E isso aqui vai ter próximos capítulos, hein? Hoje, o movimento foi muito forte, 3.400 pontos. E se a gente for ver em relação a quem carregou o movimento, foram as bonitinhas Morgan, JP Morgan e Goldman. E a gente teve aqui na outra ponta, justamente a XP, né, dando liquidez. Outra questão aqui, falando até do gráfico também, outra pessoa que está vendo, o Igor, essa média de 50 para ele, como que ele também está vendo importante essa média, 50 aqui passando. E ela vem respeitando, ele marcou aqui, e aí, será que vai de novo respeitar? Será que vai? Aqui a Nvidia ressaltando novamente, que acabou encostando aí na média de 200, aritmética, de um bom tempo que não testava em 2 anos. E basicamente um comentário também em relação a. Eu acho que vocês devem estar vendo em relação às pesquisas de aprovação do governo Lula. Vem caindo bastante. Inclusive saiu uma pesquisa em relação ao Nordeste, que estava com uma avaliação alta no início do governo e agora já está abaixo de 40. E aí, se a gente for ver, um mês antes das eleições de 2014, a Dilma 1 ali tinha 42% de avaliação, ótimo, bom. E acabou se reelegendo, né? Por uma pequena vantagem em relação a Aécio Neves. E aí, faltando menos de 2 anos para a eleição de 2026 agora, o Lula tem 31% de ótimo bom. Então, completamente diferente daquela época do Dilma 2, tá? Que acabou sofrendo ali o impeachment. Então, o cenário tá complicadinho, complicado. E basicamente eu acho que, falando aqui uma coisa importante, fechando um profit, comentários aqui em relação rapidinho ao gráfico lá fora, pra gente ver como que foi desde o dia 22, tá? 22 eu cheguei até a comentar na revisão, mas falando aqui do dia 23, bem chato, o gráfico de média, se olhando no geral, ouro, esse é o gráfico do ouro. Então, no geral aqui, dia 23, na quinta, ruim, mas final do dia bom. Pullback agressivo, com os critérios preenchidos aqui. Nós temos um rompimento, né, inclusive, mas dá pra ver a hora, quase 11 horas da noite. Mas acabou indo. Aqui pode ser possível gatilho também, tá? Depois o movimento ficou travado, média sem tendência, sem tendência, sem tendência, sem tendência. E aí, hoje, não vejo como o pullback está afastado, infelizmente. Já ficou aqui sem tendência. Pullback ruim, média sem tendência, voltou. Agora aqui a gente teve rompimento do fundo. Passou dessa região, as médias estavam bem ruins. E aí, quando rompe o fundo e começa a criar tendência de novo, nós temos gatilho, gatilho, e aí já começa a derivar aqui nessa região. Aí depois já fica complicado, então já tivemos 2 gatilhos aqui atrás. Agora aqui já começou a subir em forma de canal, e aí finalizou aqui o movimento. Já o Nasdaq, deixa eu puxar dia 22. Dia 22 aqui a gente tava até comentando também no dia, gatilho aqui de compra, que não andou tanto, voltou, gatilho de venda. Não andou tanto, gatilho de venda. Esse também não andou tanto não. Pelo menos não teria estopado, aí depois realmente andou. Depois média sem tendência, e aí na quinta-feira, média sem tendência, aqui rompeu fundo, gatilho de venda. Não, gatilho agressivo. Sem aqui pode ser pullback de compra, tá? Deixa eu arrumar aqui, aqui, teria estopado. Depois ficou sem tendência. Sem tendência, sem tendência, sem tendência. Aqui já é sexta-feira, sem tendência, sem. Começou a romper fundo. Beleza, então só dessa região desse caixote. Rompeu fundo, pullback, nós temos aqui gatilho. Gatilho de venda. Caiu esticado. E aí finalizou o dia. Agora hoje,
Possível pullback de venda aqui, tá? Na verdade, isso aqui foi ontem à noite. Agora, isso aqui foi hoje. Aí, se a gente for pegar, aqui espera romper fundo e criar tendência de novo. Pullback agressivo aqui em relação ao mercado americano, tô até levando em consideração sem os critérios. Esse caso pode ser operável. Renovou fundo, possível gatilho, aqui não foi acionado, mas esse aqui possível gatilho, esse pullback de lado. Aqui nós temos possível gatilho também. Aqui também gatilho, ó, nossa, que tanto de gatilho, caralho. Gatilho, 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 gatilho. Olha que tendência maravilhosa. Só falta ter mais. Aqui, infelizmente, pode ser, tá? Pode ser, pullback curto. Pullback de novo, cacete. Eita, de novo, pullback lateral. Aí derivou. Aqui já foi afastado da média. E esticou. Pullback agressivo, sem critérios, passou por cima, compra talvez acionada, depender do tique. Foi andando, foi. E aí as médias travaram depois. Já aqui em relação ao BTC, Bitcoin, comentando aqui dia 22, que a gente teve aqui, relembrando. Início do dia bem complicado, não criou tendência. Dia 23 também não. Não. Dia 24 também ruim. Travado. Dia 25 também travado. Aqui agora dia 26, possível gatilho, mas ontem, domingo, tende a acabar o horário ali rápido, né? Mas, gatilho. Aqui já tá derivando. Hoje, caiu em canal. Não ficou tão legal, não. Acho que o Nasdaq e o ouro, pelo menos, foram mais interessantes. O Nasdaq foi sensacional, né? Já o Dow Jones aqui, que tem diferença às vezes em relação ao gráfico. Dá pra ver como que hoje a queda foi bem diferente do Nasdaq, né? Mas voltando aqui atrás, dia 22 o Nasdaq, o Dow Jones teve até gatilho aqui atrás, ó, nessa região. Até comentei no dia. Aqui, depois, travou. Aqui em cima, travou. Médias depois ficou sem tendência. Dia seguinte também aqui nessa parte. Rompeu máxima, pullback agressivo. Aqui gatilho feio, aqui ó, gatilho, pullback lateral, sem gatilho, sem média de tendência, travou, começou a criar tendência, pullback ruim, média sem tendência ainda, sem tendência, ó, começou a criar tendência de novo. Não teve gatilho. Espera renovar o fundo. Renovou o fundo. Agora esperar o pullback. Venda. Foi acionado? Foi. Venda de novo. Então, venda. Esse já tá derivando. E aí ficou sem tendência. Rompeu o máximo, pullback. Pode ser um possível gatilho lateral. E aí já ficou subindo em forma de deriva até agora. Então, aqui pelo menos desses ativos lá fora, ok. Então, acho que era só isso que eu tinha que avisar, comentar e preparar para essa semana. Semana de Super 4, PIB, enfim, muita coisa.